com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar-se inventa, como roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o irmão Anderson. Vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Bom, hoje nós estaremos estudando a lição de número 8. O título da lição é A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. E a lição está dividida em 3 capítulos. No primeiro, veremos sobre o Pentateuco, a Lei de Deus. No segundo capítulo, os Evangelhos, a mensagem de Cristo. Veremos quais livros compõem os Evangelhos, por que este nome. E no terceiro capítulo, estaremos estudando sobre a mensagem transformadora, que é a mensagem da Palavra de Deus. É uma lição simples, tá certo? Não traz complicações, não traz dificuldades para a sua compreensão, mas é uma lição bem gostosa. Você vai perceber que é uma aula bem gostosa. Então, vamos começar, vamos falar sobre o primeiro capítulo, o Pentateuco, a Lei de Deus. Inicialmente, de onde é que vem esse nome, Pentateuco? É uma palavra grega, né? Na verdade, ela é formada pela junção de 2 palavras, penta, que significa 5, e teukos, que significa rolos, livros, volumes. Então, Pentateuco significaria 5 volumes, 5 livros, né? Porque a encadernação naquela época dos livros era em forma de rolos, né? Então seriam 5 rolos ou 5 livros. E quais são estes 5 livros que compõem o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 livros, que nós chamamos de Pentateuco, eles foram escritos por Moisés. Outra coisa que nós também podemos falar acerca do Pentateuco é que ele também é conhecido como Torá, principalmente pelos judeus, né? Ele é chamado de Torá. E na Bíblia Sagrada, o Pentateuco é mais comumente chamado de lei, a lei. Pode ser também chamada de lei de Moisés, já que foi Moisés quem escreveu, ou lei de Deus, ou lei do Senhor, tá certo? São os nomes pelos quais nós podemos encontrar a menção ao Pentateuco na Bíblia Sagrada. A palavra em si, Pentateuco, nós não vamos encontrar, tá bom? Eu deixei aqui também uma observação de que às vezes a expressão lei se refere a todo o Antigo Testamento. Então existem alguns textos que Jesus Cristo menciona, o apóstolo Paulo também, em que eles chamam o Antigo Testamento inteiro por lei, tá certo? Por exemplo, naquela passagem de João 10:35, que Jesus Cristo está falando sobre que a Escritura não pode ser anulada, né? Falando sobre a inerrância da Palavra de Deus, ele menciona um salmo e diz que, o versículo que ele citou, a vossa lei diz, sois deuses. Ali ele está citando um salmo, né? E apesar da passagem estar no Salmo, ele chama de lei. Ele diz que foi a lei quem falou. E antes que alguém pense assim, por que Jesus chamou de lei se estava em um Salmo, né? Isso acontece também em outras passagens. Paulo também faz isso algumas vezes. Eles mencionam um profeta, chamam de lei, ou mencionam um Salmo, chamam de lei. E antes que alguém pense, por que eles fizeram isso? Foi porque eles se confundiram, não lembraram que era um Salmo, que era Isaías e chamaram de lei? Não. Isso é uma figura de linguagem. Nós chamamos isso de metonímia, quando nós pegamos uma parte para representar o todo, né? Como a lei é uma parte bem representativa do Antigo Testamento, às vezes, quando você quer mencionar todo o Antigo Testamento, é chamado simplesmente de lei. Então, este é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. A relação do Pentateuco com o Evangelho, com a mensagem do Novo Testamento, ela fica muito clara
no livro dos Gálatas, na carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo escreveu. Lá ele discorre bastante sobre isso, principalmente no capítulo 3, e ele mostra qual seria a relação da lei para o Novo Testamento, para o Evangelho, vamos colocar assim. Então eu vou colocar aqui na tela a Bíblia Sagrada para nós lermos estes versículos. Esses versículos que eu deixei aqui, e mais alguns outros, nós vamos vê-los melhor na Bíblia. Vamos para a Bíblia então. Aqui inicialmente em Gálatas capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Bom, aqui é dogmático, podemos dizer assim, né? Categórico. Pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então a primeira observação que nós podemos fazer acerca da lei é de que a intenção da lei não é justificar o ser humano, é apenas mostrar para o ser humano que ele está em pecado diante de Deus. Aqui, caminhando um pouco mais abaixo, no versículo 19, diz o seguinte: logo, para que é a lei? Já que ela não pode justificar, então para que serve a lei? E o apóstolo Paulo mesmo responde essa pergunta. Ela foi ordenada por causa das transgressões. A função da lei é mostrar que nós somos transgressores, pecadores. Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Bom, aqui essa posteridade, essa promessa, nós estamos falando obviamente já de Novo Testamento, já do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então a lei, ela veio ao mundo, na verdade, para mostrar as nossas transgressões, e ela é passageira, a finalidade dela é transitória, porque a finalidade dela duraria até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Ou seja, na verdade, ela servia como um condutor. A lei servia para nos conduzir, como um condutor. Aqui, caminhando mais um pouco, vamos agora para, ainda em Gálatas, vamos agora para o versículo 22, que diz o seguinte: mas a Escritura, e aqui você percebe a intercambialidade que eu acabei de mencionar, entre lei e Escritura, porque se você prestar atenção, nesse capítulo, o apóstolo Paulo vem falando sobre lei, e de repente ele chama de escritura, porque, como eu mencionei, às vezes você pode tomar ambos os termos como se fossem sinônimos, tá certo? Então ele diz: mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Aqui ele já fala que essa promessa era a fé em Jesus e tal. Mas quando diz que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, ou a lei encerrou tudo debaixo do pecado, ele está querendo dizer que a lei mostrou que o pecado é um problema universal, que engloba toda a humanidade. O pecado atinge toda a humanidade, ele é universal para o ser humano. É isso que ele quer dizer quando ele diz: a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Ou seja, a Escritura mostrou que todas as pessoas, todos os homens são pecadores. E agora no versículo 24, ele diz aqui: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé nós fôssemos justificados. Agora já ficou muito claro, né? A função da lei era nos conduzir a Jesus Cristo, nos conduzir a Cristo, para que através da fé, nós pudéssemos receber a nossa justificação, sermos justificados. Então, essa é a mensagem da lei, na verdade a função da lei: mostrar que o ser humano é pecador e nos preparar para alcançarmos a promessa de salvação através da fé em Jesus Cristo. Essa mensagem de salvação só pode ser plenamente revelada através do Evangelho. E é exatamente esse o segundo capítulo da lição: os Evangelhos, a mensagem de Jesus Cristo. Evangelho também é outra palavra grega, certo? E significa boas novas, boas notícias.
Nós chamamos de evangelhos os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento chamamos de Pentateuco, e os 4 primeiros livros do Novo Testamento chamamos de evangelhos. Cada um deles é um evangelho. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Esses 3 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós chamamos de evangelhos sinóticos. Eles apresentam a mesma visão, uma visão muito próxima, muito parecida, acerca do ministério de Jesus Cristo. Já o Evangelho de João apresenta uma narrativa um pouco diferente, mais focada no ministério de Jesus Cristo na Judéia. Então, ele é um pouco diferenciado em relação aos 3 primeiros, que parecem apresentar basicamente os mesmos fatos. Claro, existem alguns fatos que só estão em Mateus, outros apenas em Marcos, outros apenas em Lucas, mas de modo geral, estes 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são muito parecidos entre si. Então, eu disse aqui que evangelho significa o quê? Boa notícia, boa nova, boa notícia. E que boa notícia era essa? Bom, o nome desses livros, desses 4 livros que eu mencionei, é Evangelho, porque eles se propõem a narrar a vida de Jesus Cristo aqui na Terra, como homem. E Jesus Cristo, quando andou entre nós, ele pregava uma boa notícia, ele pregava o Evangelho, certo? E que boa notícia era essa que Jesus Cristo pregava para as pessoas? O que era essa boa nova, esse Evangelho? Em primeiro lugar, para os judeus, principalmente, se tratava da chegada do reino dos céus. Em Mateus, capítulo 4, verso 17, nós encontramos o evangelista dizendo que Jesus Cristo começou a pregar dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus, tanto faz, reino de Deus ou reino dos céus. Era a mensagem de Jesus. E também aqui em Lucas, capítulo 17, diz que os fariseus interrogaram Jesus Cristo sobre quando viria o reino de Deus. E a resposta de Jesus foi a seguinte: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Bom, então temos basicamente 2 considerações para fazermos acerca dessa mensagem do reino dos céus. Em primeiro lugar, por que isso era uma boa notícia para os judeus? Propositadamente, Deus enviou João Batista para criar um clima messiânico entre os judeus daquela época, da época de Jesus, para que quando Jesus Cristo se revelasse, o povo já estivesse pronto, já estivesse na expectativa. Porém, João Batista não pode ser acusado como principal fomentador de um messianismo para os judeus, porque o próprio Antigo Testamento inteiro falava sobre um reinado glorioso de um ungido. Essa palavra ungido, em hebraico, é o Messias, né? Mashiach, e em grego é Cristo, certo? Jesus Cristo, Jesus o ungido. Então, o Antigo Testamento falava sobre o surgimento desse rei ungido, um rei que seria levantado por Deus, reinaria sobre Israel, e durante o reinado dele, Deus interviria de forma maravilhosa, com sinais extraordinários, com prodígios, e esse rei traria um reinado de paz, de prosperidade, de felicidade para todo o povo de Israel. E nessa época de Jesus, na época de João Batista, não existia nada que o povo almejasse mais, desejasse mais do que o surgimento logo do Messias. Isso porque nós sabemos que nessa época quem dominava o mundo, aquela parte do mundo, era Roma, o Império Romano. E não era diferente com os judeus. E a despeito de que sim, os romanos fizeram muitas concessões para os judeus podiam guardar os seus próprios costumes, os judeus tinham a sua própria religião, isso é verdade. Porém, mesmo assim, ser dominado pelos romanos ainda era muito desagradável para os judeus, né? Mesmo quando eles foram governados por reis ditos judeus, digamos assim, mas debaixo do domínio romano, como Herodes, aquele Herodes em cuja regência Jesus Cristo nasceu, em cujo período de regência Jesus Cristo nasceu, que mandou matar as criancinhas, eles introduziam vários costumes pagãos em Israel. Por exemplo, eles inauguravam circos, criavam estádios para corridas de cavalos, coisas que não eram costumes do povo judeu. Existia a questão do pagamento dos tributos a Roma,
grande parte da população de Israel nessa época era pobre, existia a presença do exército romano em Israel. Você lê com frequência no Novo Testamento falando sobre soldados, centuriões que estavam presentes em Israel. Vez por outra, o exército queria passar com o estandarte do imperador, eles levavam aquela bandeira do imperador e as pessoas tinham que se curvar diante daquilo, e obviamente o judeu não aceitava isso. Então, sim, era desagradável para os judeus, mas não apenas isso. Você observa que havia também em Israel muita injustiça social, o povo padecia de muitas enfermidades, o povo estava sendo assolado por espíritos malignos. Tudo isso você encontra quando você lê os evangelhos. Então, era natural que o povo ansiasse para que o Messias se levantasse logo, aparecesse logo. E o reinado do Messias era chamado de o reinado de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus, né? Porque, como eu disse, ele seria uma pessoa ungida por Deus e Deus operaria maravilhosamente durante seu reinado. Porém, Jesus Cristo, apesar de ter dito que o reino dos céus, ou o reino de Deus, havia chegado, estava chegando, estava ali presente, esse reino não era como os judeus estavam esperando, aguardando, um rei com coroa na cabeça, organizando um exército, fazendo a reforma social em Israel. Não foi bem assim. Na verdade, Jesus mencionou que o reino de Deus começaria onde? Dentro de nós. E essa mensagem, diga-se de passagem, não foi bem aceita pelos judeus, mas não deixou de ser uma boa nova. Era a notícia que os judeus tanto aguardavam, tanto esperavam. Finalmente o reino de Deus chegou. Nós cremos que ainda haverá, sim, um reino de Jesus Cristo físico em Israel que durará cerca de 1000 anos. Nós cremos no milênio, né? Mas Jesus afirmou que o reino de Deus já estava chegando a partir daquele momento com a presença dele em Israel. Então essa era uma boa notícia que Jesus pregava para os judeus. O reino de Deus, o reino dos céus chegou. E também a outra mensagem, que é uma boa notícia, e essa agora já é mais geral, já é para toda a humanidade, nos toca particularmente como gentios, né? Não somos judeus, é a mensagem da salvação. Mateus capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: e ela dará à luz um filho. É um anjo falando para José, falando que Maria daria à luz a um filho, e José colocaria o nome dele de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E aqui, irmãos, eu quero mais uma vez ler esses versículos na Bíblia, porque são versículos que falam bastante ao meu coração, tá certo? Eu gosto demais desses textos. Para ser sincero com vocês, eu encho o pulmão quando eu estou lendo esses textos. Então vamos ler aqui na Bíblia mesmo. Mateus capítulo 1, verso 21, vou repetir. O anjo falando para José diz o seguinte, que Maria, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se você queria uma boa notícia, aqui está a melhor notícia que você poderia ouvir em toda a sua vida. Eu falei agora há pouco que a lei mostra a universalidade do pecado, que o pecado atinge todo ser humano, atinge toda a humanidade. E o pecado, irmãos, nos condena à eternidade separados de Deus. Tá certo? Se você quiser, você pode dizer que isso é o que nós chamamos de inferno. A eternidade separado de Deus, sofrendo. O pecado causa isso. Ele é o motivo pelo qual o ser humano passará a eternidade separado do Salvador. Porém, aqui está dizendo que Jesus Cristo veio resolver esse problema, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Com certeza, irmãos, essa era uma excelente notícia. Não é uma boa notícia, é uma excelente notícia. Aqui em Lucas capítulo 2, versículo 11, o anjo falando novamente, mas aqui em outra situação, em outra ocasião, os anjos anunciando para os pastores, disseram o seguinte: pois na cidade de Davi, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus por isso. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. São os 3 títulos, né? Salvador, Cristo, que é Messias, e Senhor. Nós, quando aceitamos Jesus, dizemos que estamos recebendo Ele como nosso Senhor e Salvador. E essa é a mensagem do Evangelho.
E você pode me perguntar, e como é que eu faço então para aceitar Jesus, para receber Jesus como meu Salvador, ser perdoado dos meus pecados, escapar da condenação e ainda de quebra ganhar a vida eterna com Deus? Está aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 16, o próprio Jesus falando. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Palavras de Jesus, é só crer que nós somos salvos, perdoados por Deus. Lucas capítulo 19, versículo 10. Olha que bonito. Veja se isso não é uma boa notícia, a mensagem da salvação. Por isso o nome é Evangelho, boas novas. Porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar, glória a Deus, e salvar o que se havia perdido. Nós, irmãos, era o que estávamos perdidos. E Jesus veio a esse mundo exatamente para nos buscar e nos salvar. E podemos ver ainda agora, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fala sobre o grande amor de Deus, muito conhecido, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi nada fácil para Jesus, foi sacrificial, né? Foi o sacrifício dele na cruz, mas isso foi feito para que nós não perecêssemos, mas recebêssemos a salvação, a vida eterna com Deus. Então, sim, essa é uma boa notícia, é uma boa nova, merece realmente ser chamado de Evangelho, que é a mensagem da salvação. E essa mensagem de salvação, irmãos, é uma mensagem transformadora, tá certo? O que foi que nós observamos hoje? De forma bem resumida, observamos que a lei revelava o nosso pecado e mostrava que, infelizmente, estaríamos condenados. Jesus veio ao mundo trazendo a mensagem da salvação, mensagem esta para a qual a lei havia nos preparado. E agora, ouvindo a mensagem da salvação, nós podemos crer em Jesus, receber Jesus e nós somos transformados pela mensagem da palavra de Deus, pela mensagem do Evangelho. O Decálogo, que são os 10 mandamentos, traz princípios a serem praticados por nós. Você não pode roubar, você não pode matar, você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Ali estavam os princípios que o ser humano tem que guardar para obedecer a Deus, para agradar a Deus e viver bem. Mas somente o Evangelho é capaz de produzir a genuína, a verdadeira mudança que Deus deseja encontrar em nós. A lei, irmãos, era um estímulo para que nós obedecêssemos a Deus, um estímulo que vinha de fora para dentro, do exterior para o interior. O Evangelho é um estímulo para nós obedecermos a Deus que sai de dentro para fora. Nasce em nós e se expande através de nós. Essa é uma grande diferença entre o Evangelho e a lei. E é uma mensagem que nos transforma a nossa maneira de pensar, transforma os nossos valores, transforma o nosso caráter. Nós mudamos de vida quando encontramos o Evangelho. Nós recebemos uma nova natureza. Não é que a natureza antiga morreu, nós passamos a ter duas naturezas, uma velha pecaminosa, mas uma nova viva para Deus, para nós obedecermos a Deus e seguirmos ao Senhor. Obviamente, precisamos estar com os nossos exercícios espirituais em dias. Ler a Bíblia Sagrada, orar, se necessário, jejuar, buscar a Deus, cumprir a vontade do Senhor, para que a nossa vida, a vida da nossa nova natureza que Deus nos deu, esteja sempre presente e sobrepujando a nossa antiga natureza carnal e pecaminosa. Então, o Evangelho é uma mensagem transformadora, uma mensagem que nos transforma. E se essa mensagem nos transforma individualmente, transforma o nosso caráter, essa mensagem também vai transformar a sociedade, a nossa família, o nosso estado, o lugar onde nós moramos, vai transformar as pessoas ao nosso redor. A essa altura, o comentarista da lição, da revista, o autor da revista, ele menciona a restauração da família, citando principalmente a questão da mudança do foco do divórcio, porque no Antigo Testamento, o divórcio, digamos que ele era um pouco mais aceitável, né? Era mais fácil de que alguém se divorciasse da sua esposa, do seu esposo. Vamos colocar assim.
E já no Novo Testamento, Cristo traz restrições ao divórcio, né? Porque Jesus, Deus sempre prezou pela manutenção da família. Então, o comentarista da lição trabalha esse ponto nessa linha, desenvolve o ponto falando sobre a questão do divórcio. Mas, irmãos, para falar sobre a restauração da família, quem tem muita autoridade para falar sobre isso é quem tinha um filho que era alcoólatra, quem tinha um filho que era drogado, e quem encontrou o Evangelho, recebeu Jesus como Salvador e mudou de vida. Porque só quem sabe a dor de uma mãe que tem um filho alcoólatra é quem acompanha de perto. Só quem sabe a dor de ter um parente que está preso nas drogas, que é viciado, é quem acompanha de perto. E quando essa pessoa encontra o Evangelho, a vida dela é mudada, ele é liberto. Liberto da droga, liberto do álcool, liberto do vício, seja ele qual for. Quando o marido abandona o adultério, se torna fiel à sua esposa, e aí sim existe uma verdadeira restauração da família, uma restauração proporcionada pelo Evangelho. Na verdade, irmãos, a família, quando os membros da família são verdadeiramente convertidos, existe uma possibilidade, uma probabilidade muito menor de ocorrer o divórcio, porque eles procuram andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que agrada a Deus, de acordo com a lei do Senhor. Então o Evangelho restaura famílias. Mais do que isso, o Evangelho regenera a própria sociedade. A palavra de Deus diz que nós devemos ser neste mundo como sal, para salgar, para evitar que a sociedade apodreça tão rápido quanto ela gostaria. E é verdade, irmãos. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor se privam de falar algumas coisas ou de fazer algumas coisas em respeito à nossa presença, né? Eles sentem vergonha das coisas erradas que eles fazem. É até curioso que muitas pessoas querem que os filhos caminhem para a igreja, sigam o Evangelho, busquem a Deus, porque eles sabem que ali é o caminho bom, mas eles próprios muitas vezes não querem seguir porque estão tão presos ao pecado, amam tanto o pecado que não têm forças para largá-lo. E essa força só quem dá o Evangelho, é quem liberta o homem das garras do pecado. E aqui, irmãos, nós estamos terminando mais esta aula. Como eu disse para você, era uma aula razoavelmente simples, né? Curta. Mas eu não gostaria de encerrar esta aula sem antes ler mais um versículo. Gostaria de ler aqui o Evangelho de João ainda. O capítulo de número 6 e o versículo é o 47, que diz o seguinte: na verdade vos digo, palavras do Senhor Jesus Cristo, que aquele que crê em mim, quem acredita em mim, tem a vida eterna. Se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, medite nisso. Jesus está falando: na verdade, eu vos digo, que aquele que acredita em mim, aquele que crê em mim, decide me seguir, essa pessoa tem a vida eterna. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.